Bom dia, começamos agora, ainda dentro do nosso curso de leis administrativas, a tratar daquela que será, sem dúvida, a mais longa exposição do nosso curso, a nossa Lei 86693. Então a sequência será a seguinte: nós iniciamos agora tratando da nossa Lei de Normas Gerais de Licitações e Contratos e na sequência tratamos da Lei 10.520 de 2002. Eu friso que aqui não vai ser um curso completo de licitações e contratos, não. Nós vamos tratar do primeiro e principal diploma legal pós-Constituição 88 na matéria, a 86693, e na sequência a Lei 10.520 de 2002, que regula uma sexta modalidade de licitação, o pregão. A sistemática aqui do curso, que vai valer tanto para 866 como para 10.520, é bem simples. Eu transcrevi integralmente os dispositivos legais e a aula vai seguir exatamente a sequência dos dispositivos legais. Esses dispositivos estão em preto. O que eu acrescentei a mais na lousa, isso sempre estará em azul, são alguns conceitos doutrinários, algumas posições, principalmente do STF e do Tribunal de Contas da União na matéria. Vamos lá então, passando aqui para a nossa lousa, iniciar a Lei 866 de 21 de junho de 1993. O dispositivo regulamenta o artigo 37.21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Pois bem, pessoal, antes da gente adentrar propriamente na lei, eu transcrevi aqui os dois dispositivos da Constituição que regulam genericamente a matéria. Primeiro, o 37.21, que prevê o Instituto da Licitação, e depois o 22.27, que trata da competência legislativa no que toca a normas gerais na matéria. Pois bem, na sequência aqui, 37, inciso 21 da Constituição, nos diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Pois bem, então, esse é o dispositivo da Constituição que prevê um dos mais relevantes institutos do direito administrativo, a licitação. Que, sendo muito superficial nesse ponto, porque isso nós vamos fazer dentro da lei, a licitação nada mais é do que um processo ou procedimento que tem por fundamento principal o princípio da isonomia e se caracteriza, quando aplicável, condição de validade de todos os contratos celebrados pela administração. Pois bem, seguindo aqui, o artigo 22 da Constituição como um todo, ele trata da competência legislativa privativa da União. E nesse contexto, segundo o inciso 27, compete à União dispor sobre, inicio aqui, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, observado o disposto no artigo 37.21 e para as empresas públicas e sociedades de economia mista nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Pois bem, então esse dispositivo, ele se limita a estabelecer que a competência para editar normas gerais para todas as administrações em matéria de licitações e contratos compete à União. Pois bem, no que toca à administração direta, indireta e fundacional, a competência tem por base o 37.21 que a gente acabou de analisar. No que toca às empresas públicas e sociedades de economia mista, o 173, parágrafo 1º, inciso 3, que nós vamos tratar rapidamente aqui no artigo 2º da lei.
Então, por enquanto, ficamos aqui. Compete à União dispor sobre normas gerais de licitações e contratos, sendo suas normas gerais aplicáveis a todas as esferas da administração. Pois bem, antes de entrar na lei, eu trouxe para vocês aqui, basicamente, uma transcrição de dois conceitos fundamentais da matéria, o primeiro de contrato administrativo e o segundo de licitação, que eu retirei da obra do professor Marçal Justen Filho. Então, vamos lá. Conceito de contrato administrativo. Acordo de vontades com efeitos vinculantes de que participa a administração pública e cujo objeto consiste numa prestação de dar, fazer ou não fazer algo economicamente avaliável. Conceito de licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo critérios objetivos pré-determinados, a proposta de contratação mais vantajosa para a administração, assegurando-se a ampla participação de todos os interessados, com observância de todos os requisitos legais exigidos. Pois bem, voltando aqui então, nesse momento bem rápido, só o que eu quero destacar para vocês novamente essa ideia inicial, pessoal. O que é a licitação? Nada mais é do que um procedimento, como regra geral, de incidência obrigatória, como requisito de validade para a celebração de contratos pela administração. E com isso agora, efetivamente, adentramos na Lei 86693, iniciando aqui pelo capítulo 1 das disposições gerais. Seção 1 dos princípios. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pois bem, então esse é o objeto da lei. Normas gerais de licitações e contratos relativos a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito de todas as esferas da administração. Na sequência aqui, o parágrafo único trata da amplitude da lei em complemento ao disposto no caput. O que nos diz o dispositivo? Subordinam-se ao regime dessa lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pois bem, aqui vamos parar um pouquinho e trabalhar alguns elementos relacionados ao artigo 1º. Vejam só, a gente acabou de analisar os dois dispositivos da Constituição que tratam da competência em matéria de licitação e contrato. Então já sabemos que compete à União editar normas gerais de licitações e contratos. Tudo bem. Qual é a competência que a Constituição confere aos demais entes federados, bem como à União? Dispor sobre normas específicas de licitações e contratos. Então, a matéria, em termos de competência, fica muito simples de delinear. Cabe à Constituição dispor sobre normas gerais, ou seja, normas de cunho geral aplicáveis a todas as esferas da administração. Cabe, no segundo plano, tanto à União como aos demais entes federados, dispor sobre normas específicas em complemento a essas normas gerais, que serão válidas no âmbito das respectivas esferas da administração. Pois bem, com isso, como é que nós devemos trabalhar frente às disposições da Lei 86693? O que eu estou querendo dizer? Se a gente retorna aqui para o caput do primeiro, expressamente está definido o conceito da lei. Normas gerais de licitações e contratos. Ocorre que, ponto muito descontido da doutrina, diversos doutrinadores advogam que várias disposições da 86693, na verdade, não são gerais.
que a União foi além da competência definida no 22 e 27 e também trouxe normas específicas, e em se aplicando os raciocínios, essas normas seriam válidas apenas na esfera federal. Pois bem, como é que nós vamos trabalhar? Dependendo do doutrinador que tu pega, ele vai dizer que 30% a 40% das disposições da lei são normas específicas. Outros, de forma bem razoável, são mais pontuais na matéria, dizendo artigo tal, parágrafo tal e assim por diante. Pois bem, a princípio, nós consideramos todas as normas da 86693 como normas gerais. Quando uma norma for enquadrada como específica, eu vou dar essa declaração com base na jurisprudência do STF e isso vai estar expresso aqui na lousa. De forma simples, então, tudo que a gente falar até o final do curso, todas as disposições, a gente predetermina que são de caráter geral, ou seja, exercidas pela União com base no artigo 22 e 27 da Constituição e, portanto, aplicáveis a todas as esferas da administração. Quando eu tiver uma norma específica de incidência, portanto, apenas à esfera federal, isso vai estar expresso aqui no próprio material que nós estamos trabalhando. Vamos adiante aqui, então, definida a competência na matéria e qual é o objeto da 86693, vamos falar aqui um pouquinho da amplitude da 86693 com base no artigo 1º. Pois bem, inicialmente nada de novo, tá, pessoal? A 86693 aplica-se a todos os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Alcança também o Ministério Público e, como não poderia deixar de ser, os tribunais e conselhos de contas. Ou seja, aplica-se a todo o contexto da função administrativa, qualquer que seja a esfera da administração, federal, estadual, distrital e municipal. Pois bem, na sequência, vocês vejam aqui, vou voltar para o parágrafo único, eu destaquei anteriormente, aqui existe uma menção expressa aos fundos especiais. Pois bem, o que são fundos especiais? Nada mais são do que reservas, na verdade, reservas financeiras criadas por lei ou mesmo pela Constituição Federal para certa destinação específica. Pois bem, duas coisas que nós temos que saber para uma prova. Primeiro, se aparecer literalmente, os fundos especiais estão sujeitos às disposições da 86693. Perfeito. Mas o raciocínio na matéria é que, na verdade, o que o parágrafo 1º da lei quer dizer é que a entidade responsável pela administração do fundo especial, quando for celebrar um contrato com as reservas que compõem o fundo, deverá obedecer a 86693. Pois bem, seguindo aqui, vejam só, vamos voltar aqui mais uma vez. Vejam que o final do parágrafo único menciona também expressamente como sujeitas a 86693 as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pois bem, vamos aqui fazer uma rápida viagem, bem tranquila mesmo, pela estrutura da nossa administração pública federal. Creio que todos vocês sabem que a administração pública é composta pela administração direta e pela administração indireta. Tudo bem. Quem integra a administração direta são os famosos órgãos públicos, os centros de competência despersonalizados, integrantes de estrutura de certa entidade política. Então, tudo bem, bem tranquilo, a gente não vai aprofundar o ponto aqui, é só para nós trabalhar a matéria no contexto da 86693, no que toca a sua amplitude. Então, a administração direta é o conjunto de órgãos, ou seja, centros de competência despersonalizados que integram a estrutura de nossas entidades políticas. Tranquilo.
todos os órgãos, toda a administração direta de toda a esfera da administração está sujeita a 86693. Tudo bem. Também todas as entidades da administração indireta estão sujeitas à lei. Ou seja, quem integra a administração indireta? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, deixa eu tirar aqui, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Já chegando onde eu quero destacar. Apenas essas entidades integram a administração indireta. Quando eu uso o termo entidade, estou dizendo pessoas com capacidade jurídica para, em nome próprio, adquirir direitos e contrair obrigações. Então, eu tenho apenas 4 espécies de entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. São essas as 4 espécies de entidades que integram a administração indireta. De onde eu concluo isso? Da Constituição Federal, no artigo 37, inciso 19. Pois bem, esse dispositivo, de forma taxativa, diz que a criação de cada uma dessas entidades ou se dará diretamente por lei ou mediante autorização em lei. O que eu quero destacar é isso aqui. Porque esse é o critério que nós usamos para definir quando uma entidade integra a administração indireta. Quando isso ocorre? Quando é indispensável lei para o processo de criação da entidade. Seja para criar diretamente a entidade, o que se verifica quanto às autarquias e as fundações públicas de direito público, seja para autorizar a criação da entidade. O que se verifica quanto às fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pois bem, quem não está dentro da estrutura da administração indireta? É aqui sim chegamos ao tópico específico. Quem são, pessoal? Essas entidades sob controle da administração. Essas entidades, volto aqui novamente, mencionadas na parte final do parágrafo único do artigo 1º. Pois bem, essas entidades, e fica até meio bobo a gente falar assim, mas é assim que eu devo pensar na matéria, fora da estrutura da administração, eu tenho as entidades sob controle. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, que é claro o suficiente para nós entender o raciocínio na matéria. Eu tenho aqui a União, eu tenho aqui uma empresa pública e eu tenho aqui uma subsidiária da empresa pública. Olhem só. A empresa pública integra, no caso, a administração direta federal. Tranquilo. Ela é uma entidade integrante da administração, por quê? Porque é necessário lei no seu processo de criação, nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição. A subsidiária da empresa pública não integra a administração. Por quê? Porque ela não é mencionada no artigo 37, 19 da Constituição entre as entidades integrantes da administração. No caso de uma subsidiária, eu preciso de autorização legislativa para a criação da subsidiária. Mas essa autorização legislativa não precisa ser constante de lei, e no caso de lei específica, como dispõe o artigo 37 e 19 da Constituição. Portanto, porque a subsidiária não é prevista nesse dispositivo, ela não integra a administração indireta e, apesar disso, assim como as demais entidades sob controle, ela está sujeita a 86693. Qual é a excelente questão de prova? Ora, eu me dar conta disso aqui, pessoal. É eu dizer que a lei 86693 aplica-se até mesmo
a entidades não integrantes da estrutura formal da administração, desde que sejam entidades sob controle direto ou indireto do poder público. Pois bem, na sequência da matéria, ainda dentro aqui da amplitude, uma questão muito cobrada em concurso, tá, pessoal? Estamos aqui, ó. Vejam só, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e controladas quando atuantes no domínio econômico propriamente dito. Pois bem, vamos aqui abrir mais uma página antes de nós trabalhar os tópicos que eu coloquei expressos aí. Olhem só. Eu tenho, aqui estão as empresas públicas, as sociedades de economia mista, e eu vou deixar as controladas de lado, botar apenas as subsidiárias por enquanto. Pois bem, se essas entidades forem exploradoras de atividade econômica, estão sujeitas ao artigo 173 da Constituição Federal. Se essas entidades estiverem atuando na prestação de serviços públicos propriamente ditos, estão aqui sujeitas ao artigo 175 da Constituição Federal. Então, duas coisas para a gente notar aqui. Primeiro, isso é teoria geral de administração. Empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias podem atuar genericamente falando em duas áreas. Exploração de atividade econômica propriamente dita, quando estarão sujeitas ao artigo 173, ou prestação de serviços públicos, água, luz, energia elétrica, quando estarão sujeitas ao artigo 175 da Constituição. Pois bem, qual é a discussão que ocorre? É quanto à incidência ou não da 86693 a essas entidades, na hipótese delas atuarem como exploradoras de atividade econômica. Ou seja, não há discussão quando essas entidades atuam como prestadoras de serviço público. Aqui tu pode fechar o olho e declarar, sem nenhuma dúvida, estão sim sujeitas integralmente a 86693. Então tá. Bem definida aqui nossa questão então. Estamos falando da incidência da 86693 nesse contexto. Empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e controladas atuando no domínio econômico. Pois bem, nesse contexto, muitos doutrinadores advogam a não submissão à lei, quando eu boto genérico assim 86693, a não submissão à lei 86693, quando sua aplicação impediria o desempenho normal de suas atividades, devendo a análise ser feita a caso, no caso em concreto. Então, parte dessa posição doutrinária, não incidência da 86693, quando a incidência da lei iria prejudicar o desempenho normal das atividades da entidade, sendo a análise feita caso a caso. Pois bem, de forma bem mais objetiva, eu tenho a previsão aqui no artigo 173 primeiro da Constituição Federal, na redação dada pela emenda 2098, que prevê uma lei específica na matéria, ou seja, uma lei específica dispondo sobre licitações e contratos para essas entidades, observados os princípios da administração. Ocorre que essa lei específica, prevista desde 1998 na Constituição Federal, ou seja, há meros 13 anos, até hoje ainda não foi editada. O que significa, e é esse entendimento que eu devo levar para uma prova, que enquanto não for editada a Lei 866, enquanto não for editada a lei específica requerida no artigo 173, primeiro,
da Constituição Federal, as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, exploradores de atividade econômica, mantêm-se sujeitas a 86693. Pois bem, fechando aqui a matéria, vamos voltar aqui, nós temos mais um raciocínio para fazer. Olhem só, e eu vou ler aqui essa parte que está em azul. A questão da Petrobras, controladas e subsidiárias. O que aconteceu? A Petrobras, para a gente não se perder, é uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica. Tudo bem. A Lei 9478 de 97, em seu artigo 67, previu que a Petrobras, que poderia ser editado para a Petrobras, poderia ser adotado pela entidade, bem como por suas controladas e subsidiárias, um processo licitatório simplificado. Ou seja, a ela não seria aplicável a 86693, e sim um processo licitatório simplificado, o qual veio a ser regulado pelo Decreto Federal 274598. Pois bem, o que aconteceu, pessoal? Então, eu dizer que a Petrobras está sujeita a um processo licitatório simplificado, não regulado pela 86693, mas por um ato normativo à parte, no caso, um mero decreto, o 275498, é dizer que realmente ela está fora do diploma de norma geral na matéria que vigora para toda a administração. Pois bem, sem entrar nos méritos, pessoal, da decisão, o STF, pela sua segunda turma em 2006, ele, pessoal, manteve a validade dessa previsão do decreto, do artigo 67 da Lei 9478. Significa, de forma mais simples, que o STF considerou válida, pelo menos em caráter liminar, a adoção pela Petrobras do processo licitatório simplificado regulado pelo decreto 274598. E aí, então, que a Petrobras, por enquanto, pelo menos até enquanto se mantiver essa decisão do STF, ela não está sujeita, no contexto do regramento definido pelo decreto, a 86693. Isso é o que entende o STF pela segunda turma. Já o Tribunal de Contas da União tem entendimento diferente. Pelo acórdão, entre outros, tá, pessoal? Isso aqui é mais exemplificativo no caso do TCU. Pelo acórdão 422 de 2008, o TCU foi enfático. Ora, bolas, a Petrobras é ou não é uma entidade que integra a administração? Sem dúvida, sim. É uma sociedade de economia mista. Foi ou não foi editada ainda a lei requerida no 173 primeiro da Constituição? Não foi. Logo, a Petrobras, enquanto não for editada esta lei, ainda está sujeita integralmente a 86693. Essa é a posição do TCU na matéria. Fechando, como é que nós trabalhamos? Bem simples. Empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiárias e controladas, exploradores de atividade econômica, estão sujeitas a 86693, enquanto não for editada a legislação específica requerida no 173, parágrafo 1º da Constituição, exceto a Petrobras. Porque numa questão genérica, tu pega quem? Tu pega a posição do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu, pelo menos em caráter liminar, a validade do processo licitatório simplificado previsto na Lei 947898. Pois bem, eu paro aqui nesse ponto. Na próxima aula a gente prossegue a matéria, ainda tratando do tema amplitude, com base no artigo 1º da 86693. Obrigado a todos pela atenção e até lá.